A Hora do Ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos cumprimento com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para pregar o Evangelho da graça, para curar os enfermos, para libertar os cativos. Mas antes de orar com você, gostaria de compartilhar uma palavra de Deus que fala sobre Josué e a posse da terra. Preste atenção, filho. Reuniu-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló, e ali armaram a tenda da congregação, e a terra estava sujeita diante deles. Dentre os filhos de Israel, ficaram 7 tribos que ainda não tinham repartido a sua herança. Disse Josué aos filhos de Israel: até quando sereis remissos em passardes para possuir a terra que o Senhor, Deus Deus do vosso pai vos deu? De cada tribo, escolhei 3 homens para que eu os envie, e eles se disponham e corram a terra, e façam dela um gráfico relativamente à herança das tribos, e se tornem a mim. Dividiram a terra em 7 partes. Judá ficara com seu território ao sul, e a casa de José ao seu norte. Em 7 partes farei o gráfico da terra, e mostrarei a mim, para que aqui vos lance a sorte perante o vosso Senhor, nosso Deus. Porquanto os levitas não têm parte entre vós, pois o sacerdócio do Senhor é a sua parte. Gade e Rúben e a meia tribo de Manassés já haviam recebido a sua herança da além do Jordão, para o oriente ao qual lhes deu Moisés, servo do Senhor. Dispuseram, pois, aqueles homens e se foram, e Josué deu a ordem que iam levantar o gráfico da terra, dizendo: ide, correi a terra, levantai-lhe o gráfico e tornai a mim, e aqui vos lançarei a sorte perante o Senhor em Siló. E foram, pois, os homens e passaram pela terra, levantaram dela o gráfico, cidade por cidade, em 7 partes, num livro, e voltaram a Josué ao arraial em Siló. Então Josué lhes lançou a sorte em Siló, perante o Senhor, e ali repartiu Josué a terra, segundo as suas divisões, aos filhos de Israel. Josué capítulo 18, do verso 1 ao 10. Josué é uma figura de Jesus no Velho Testamento. E quando a gente chega ao capítulo 18 de Josué, nós encontramos já vitorioso diante da terra. E se José é Jesus, isso nos mostra que Jesus já venceu e nós participamos de uma obra concluída. E ele aponta de maneira enfática que a terra foi dominada por eles, mas alguém não tinha recebido a sua herança. Eu quero que você perceba que não diz que eles não conquistaram, diz que eles não receberam a herança. E tudo está no Novo Testamento, e mais a respeito de receber do que conquistar. Eu não estou dizendo que não há coisas que você não conquiste, mas no Antigo Testamento tudo era acerca da nossa força, do nosso poder. A nova aliança é a respeito da força de Cristo operando em nós. Tudo que era promessa no Velho Testamento, na nova aliança, é herança. Isso é uma mudança revolucionária, porque a promessa fala de algo que um dia será seu, mas a herança fala de algo que você já recebeu. A antiga aliança era cheia de demandas. A aliança é cheia de coisas que ela entrega. A antiga aliança é a respeito de uma lei que você precisa guardar. E a nova aliança é a respeito de uma vida que pode ser guardada, pode guardar você. Eu quero receber o que me guarda. Na nova aliança, nosso maior desafio é crer para receber aquilo que já é nosso. O Senhor conquistou, o Senhor nos deu, mas nós nos demoramos muito para receber. Esse foi o problema das tribos de Israel. Até o capítulo 18 de Josué, 7 tribos ainda não tinham recebido a sua herança. O que essa história nos ensina sobre acessar o que é nosso? A primeira coisa que nós precisamos aprender: não seja lento em apossar aquilo que é seu.
Josué reúne as tribos e lhe faz uma exortação séria. Disse Josué aos filhos de Israel: até quando sereis remissos em passardes para possuir a terra que o Senhor Deus de vosso pai vos deu? Josué capítulo 18, verso 3. Nessa ocasião, Josué disse ao povo de Israel: até quando vão ficar esperando para tomar posse da terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, deu a vocês? Josué está aqui desafiando o povo a possuir a herança. A terra já havia sido conquistada, a vitória já tinha sido estabelecida, mas eles estavam tranquilos em não possuir a herança. Estavam dispostos a viver fora da terra prometida, alguns deles. Havia 2,5 tribos que viviam do outro lado do Jordão. Aí eles disseram aos outros: nós vamos ajudar vocês a lutar pelo que é de vocês? Mas a gente escolhe viver deste lado de cá. E essas 2,5 tribos também ficaram em uma terra do lado anterior do rio, que deveriam se apossar da promessa do Senhor. Imagine o que isso acontecesse com você. E mais tarde os seus filhos perguntassem: papai, por que a gente não vive na terra prometida? Imagine você tendo que responder: Deus nos deu, mas nós escolhemos não receber o que era nosso. Isso seria terrível, até certo ponto vergonhoso. Mas é isso que é a realidade de muitos cristãos. Eu quero lembrar a você, mais uma vez, que Josué é a figura de Cristo no Velho Testamento e que ele está falando para nós. Uma vez que o trabalho já foi construído, que a terra já foi conquistada, quanto tempo vocês vão negligenciar em não andar nela? Você precisa entender que a nova aliança é sustentada sobre 2 pilares, a saber, a graça e fé. O Senhor concluiu a obra e nos deu tudo pela graça. Agora nós precisamos usar a nossa fé para nos apropriar daquilo que já é nosso. Eu não acho que a graça é uma desculpa para você ficar sentado no sofá. Em outras palavras, a gente acha que a graça é se deitar, dormir, está tudo bem. Mas Tito diz que a graça de Deus nos ajuda a renunciar à impiedade. Você não pode conquistar a graça, mas você pode administrá-la. Nós somos os administradores da multiforme graça de Deus. Como ministro de Deus, nós temos que administrar a graça de Deus na nossa vida. 1 Pedro 4:10. Todos nós estamos no mesmo nível da graça, mas alguns vão administrar melhor. Quando eu olho para esse versículo, eu vejo que nós estamos há 2.000 anos depois do início da nova aliança. E a maior parte do mundo cristão não sabe que Jesus venceu. É uma tragédia que ainda temos que convencer pessoas da qual aliança eles são. Muitos cristãos não sabem que eles estão debaixo da velha aliança e que a nova aliança não é andando na antiga. No Monte da Transfiguração, Pedro, Tiago e João cometeram um erro, porque Deus desceu para falar com Jesus e Pedro disse: bom estarmos aqui, façamos tendas para o Senhor, para Moisés e para Elias. E o Pai bradou do céu: este é meu filho amado, a ele ouvi. Não é Jesus mais Moisés, não é Jesus mais Elias, é Jesus e nada mais. A gente precisa ouvi-lo. Quando a gente ouve a voz dele, ele nos leva para a terra prometida. A Bíblia vai deixar claro que Moisés não pode introduzir o povo na terra prometida. Da mesma forma que a lei não pode introduzir a promessa de Deus. Moisés conduziu o povo por 40 anos no deserto. E nesses 40 anos, ele teve que lidar com um povo murmurador, insatisfeito o tempo todo. Eles não só reclamando de que a areia nos pés, estavam reclamando porque o pastor não apertou a sua mão, porque fez aniversário, seu líder não deu parabéns. Eles reclamavam até dos milagres que recebiam. Eles disseram para Moisés: a gente odeia esse pão, dá para a gente carne para comer. Aquele pão do céu apontava para Jesus, o pão verdadeiro, mas eles não queriam se alimentar do trabalho concluído de Jesus, eles queriam carne. E muitos cristãos hoje têm rejeitado o pão e pedido carne. Quando o povo disse: queremos carne, Deus falou para eles:
vocês vão comer até enjoar. Diga ao povo que consagrem-se para amanhã, pois vocês comerão carne. O Senhor os ouviu se queixando a ele, dizendo: se tivéssemos carne para comer, estávamos melhor no Egito. Agora o Senhor lhes dará carne e vocês comerão. Vocês não comerão apenas carne, apenas um dia, 2 dias, ou 5 dias, ou 20, mas um mês inteiro, até que saia a carne pelo nariz e vocês tenham nojo dela, porque rejeitaram o Senhor que está no meio de vocês e se queixaram a ele, dizendo: por que saímos do Egito? Lá em Números, capítulo 11, versos 18 e 20. Quando você rejeita o pão do céu, Deus permite mergulhar na carne até enjoar. Por isso, as coisas do mundo e o pecado cansam. Quando você se cansa, Deus chama de volta. Há muitas igrejas substituindo a unção pelo talento, substituindo a palavra por conceitos naturais, a pregação do sangue pelo ensino coach, porque o povo clama pela carne e a gente já viu carne suficiente até o ponto de sair pelas nossas narinas. E quando a gente volta para o texto, a gente encontra Moisés cansado da reclamação do povo. E na próxima vez que o povo pediu água, Moisés feriu a rocha. Esse foi um erro grave. Em toda a sua carreira, ele apenas erra uma vez. Ele feriu a pedra ao invés de falar. Mas se fosse eu que tivesse passado 40 anos no deserto, com 3 milhões de pessoas que murmuraram: eu vou perder a terra prometida, não é uma pedra que eu vou bater, eu vou derrubar muita gente comigo. Você tem que se lembrar que essa gente chegou à tampa de Deus e Deus falou para Moisés: sai da frente, que eu vou matar todos eles. E Moisés se pôs de pé e disse: Senhor, se o Senhor os matar, vai ter que me matar também. Mas o Senhor não vai cumprir a sua palavra que disse que tiraria o povo do Egito? Aqui se torna intermediário do povo, um tipo de Cristo. Então eles chegaram ao limite de Deus. Quando finalmente Moisés se irrita e bate naquela rocha, Moisés perde a terra prometida e ele morre longe da terra prometida. Eu sempre pensei que isso era injusto, porque eu pensava: se Moisés errou uma vez e perdeu a terra prometida, eu já errei mais de uma vez, hoje mesmo. Então, pelo que parece, debaixo da lei, ninguém consegue, nem mesmo Moisés, o homem mais perfeito, não pode ser justificado pela lei. Mas o pior dos pecadores pode ser justificado pela graça. Nem mesmo o próprio mediador da antiga aliança entrou na terra pelo trabalho da lei. Através de tudo, Deus está mostrando que ele tinha o melhor caminho pelo ouvir da fé para que entremos na terra prometida, não baseado no nosso trabalho, mas na fé, naquilo que Jesus já conquistou. Paulo diz que aquela rocha é Cristo, e Cristo não podia ser ferido 2 vezes. Tudo que Moisés tinha que fazer era falar, porque na nova aliança não é fazendo, é falando que se entra na herança. O erro de Moisés foi muito grave, porque ao ferir a rocha, ele não permitiu que o povo visse a bondade de Deus. E nós não deveríamos fazer nada que impedisse as pessoas de verem a bondade de Deus. Quando Deus falou para Moisés que ele não conduziria o povo na terra prometida, Moisés pediu para Deus 2 coisas. Deixa eu ver a tua glória, mostra-me a terra prometida. Então ele disse: rogo-me que mostre a tua glória. Respondeu: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser tiver misericórdia. Compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: não me poderás ver a face, porque homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu entrarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da rocha. Com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, tirado a mão, tu verás pelas costas. A minha face não se verá. Êxodo 33, 18 ao 23. E 1500 anos depois, do Monte da Transfiguração, Deus disse para Miguel: vai pegar a espada de Jacó, porque Moisés está prestes a entrar de novo
na cena, no Monte da Transfiguração. Eu vou atender o pedido de oração que ele me fez. Quando ele olhou no rosto de Jesus, ele viu toda a bondade de Deus que estava ali. No máximo, a lei no máximo que ela consegue ver foi as costas, Deus pelas costas. Mas agora ele olhou o rosto de Jesus e viu toda a bondade de Deus. De fato, Moisés não poderia introduzir o povo na terra, porque Moisés representa a lei. Mas assim como Josué, Jesus conquistou a promessa e hoje está conosco para que entremos na posse. Por isso, quando Jesus veio ao mundo, o tempo todo curava, supria, abençoava, mostrava para nós a realidade da vida no reino. Era como se ele estivesse dizendo: tudo isso já é de vocês, tome posse. Aqui está a sua herança. Eu vim dar para vocês tudo o que Adão perdeu. Vim trazer a restauração. Se você está em Cristo, você é uma terra que tem que fluir leite, maná, leite e mel. E no Monte da Transfiguração, o Senhor mostrou para os discípulos: não é Jesus, é Moisés, nem Jesus e nem Elias. É o Filho, o mediador de uma nova aliança. Se você está em Cristo hoje, você está na terra prometida. Só você precisa acordar para descobrir realmente onde você está. Precisa olhar ao redor e ver como a sua herança é, e usar a fé e apossar daquilo que já é seu. Tenho certeza de que lhe pertence. Uma das coisas que ele diz nesse capítulo é que você precisa escrever, mapear tudo que é seu. Em 7 partes fareis o gráfico da terra, me trareis a mim, para que eu aqui vos lance sorte perante o Senhor vosso Deus. Porquanto os levitas não têm parte entre vós, pois o sacerdócio do Senhor é a sua grande parte. Gade, Rube e meia tribo de Manassés já haviam recebido a sua herança da além do Jordão, para o oriente, o qual lhes deu Moisés, servo do Senhor. Dispuseram, pois, aqueles homens e se foram. Josué deu a ordem que iam levantar o gráfico da terra, dizendo: ide, correi a terra, levantai o gráfico e tornai a mim. Aqui vos lançarei a sorte perante o Senhor em Siló. Foram, pois, os homens, passaram pela terra, levantaram dela o gráfico, cidade por cidade, em 7 partes, num livro, e mostraram a Josué, no arraiá em Siló. Então Josué lhes lançou a sorte em Siló, perante o Senhor, e ali repartiu Josué a terra, segundo as divisões aos filhos de Israel. O que significa, pastor, é que no Novo Testamento, a terra prometida é em Cristo. Eu e você já estamos em Cristo. Então a gente precisa mapear a terra e descrevê-la. Isso significa que a gente precisa ser capaz de descrever aquilo que é nosso. Eles mapearam a terra, descreveram num livro. Na Nova Aliança, a Bíblia é esse livro. Ela é o mapa daquilo que nos pertence. É o que fazemos aqui e agora. Descrevemos para você que você tem a Cristo e que agora está disponível para você. Muitas vezes a gente acha que as coisas serão nossas quando nós chegarmos no céu, mas não é verdade. Eu não estou diminuindo o valor do céu, mas você pode começar a desfrutar da sua herança hoje. No livro de Hebreus, capítulo 3, versos 7 a 8. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureça o vosso coração. Pois 6 vezes ele usa a palavra hoje. O problema é que muitos cristãos estão cantando sobre as promessas que eles terão um dia quando partirem desse mundo. Mas a palavra de Deus é hoje. Uma das mais importantes ordenanças de Jesus deixou para nós na nova aliança foi o batismo nas águas. E o batismo nas águas significa passagem. Assim como o povo de Israel passou pelo Mar Vermelho, e Paulo disse que eles foram batizados em Moisés no Mar Vermelho e foram batizados no Jordão, nós também seremos batizados, mudando de lado. O batismo significa que você atravessou. Agora que você atravessou, tudo que tem do outro lado é seu e você precisa se apossar. Josué estava exortando o povo dizendo: vocês precisam ter clareza do que é de vocês. Mapeiem tudo o que o Senhor lhe deu e se apoiem do que é de vocês. Por outro lado, temos que desapossar os inimigos que fazem parte da promessa. Pegue apenas o que é seu e não o que o seu você rejeita. Então, algumas coisas você não pode dizer: esse é o meu câncer,
essa é a minha doença, esse é o meu problema, ou eu nasci assim, sempre estive na minha família. Você nasceu de novo, e quando você nasceu de novo, você foi regenerado, você tem um novo DNA espiritual. Câncer não está na linhagem da sua família, a derrota não faz parte da sua herança, a diabetes não está na sua família, a pobreza não está na sua família. José e Maria eram muito pobres. Sabemos disso porque quando eles foram apresentar Jesus no templo, eles levaram um par de rolas e 2 pombinhos. Essa era a oferta das famílias mais pobres. Todavia, quando Jesus entrou na família, vieram os magos do Oriente e lhes deram seus tesouros, ouro, incenso e mirra. Daquele momento em diante, o suprimento chegou de forma abundante. Rejeite tudo aquilo que não é da sua linhagem. Comece a apropriar da sua verdadeira herança. Assuma a mentalidade de herdeiro. E a gente precisa descrever, pregar, cantar sobre tudo que já é nosso. Nós fomos redimidos. Nosso corpo está ouvindo, a nossa mente está ouvindo. A gente é estruturada, o mundo, a partir das palavras que a gente fala. O mundo que eu vivo hoje, eu estruturarei com as palavras que eu falei há anos atrás. Eu estou tentando dizer para você que a sua palavra tem um poder criativo. Você pode criar uma atmosfera completamente diferente a respeito daquilo que você fala da sua família, da igreja, do seu corpo. Às vezes o problema não é só o que falamos para as outras pessoas. O problema é que nós falamos para nós mesmos. A gente olha para o problema e diz, o gigante é grande demais para eu conquistar. Eu sou um gafanhoto aos meus próprios olhos. Se eu sou um gafanhoto aos meus próprios olhos, foi isso que eu falei a meu respeito. Você sabe o que é o gafanhoto? É uma praga. O livro de Joel diz que praga de gafanhoto tem 4 categorias. O que rasteja, os que andam, os que saltam e os que voam. São 4 estágios do mesmo inseto. Esse gafanhoto aponta para uma mentalidade perdedora. Ele começa na infância. Ele começa rastejando na sua vida quando você ainda é uma criança. Alguém diz, você nunca vai ser nada na vida, você é burro demais. À medida que você vai crescendo, essa mentalidade de gafanhoto começa a andar. Depois começa a pular dentro de você. Depois toma asas e domina a sua mente com o pensamento que você é um derrotado, um miserável, um incapaz. Veja que essa mentalidade impediu os 10 espias de conquistarem a terra. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, que são os descendentes de gigantes, e eram aos nossos próprios olhos, como gafanhoto. Assim também nós éramos aos seus olhos. Números 11 e 33. Mas quando Moisés pergunta a Josué e Caleb qual era o relatório deles, eles responderam que poderiam devorar os inimigos como se devora o pão. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto, como o pão, podemos devorar, e tirou deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Lá em Números 14, 9. Não é uma coincidência que quando João Batista entra em cena anunciando o reino de Deus, a primeira palavra, mensagem é arrependei-vos. A palavra arrependimento é metanoia. Muda a maneira que você pensa a respeito do reino. Que reino está em uma mentalidade de distância de você. Se você consegue mudar a mentalidade, você começa a ser renovado pela palavra, começa a ter acesso à realidade do reino. E não só João Batista pregava essa mudança de mentalidade, mas a Bíblia faz questão de dizer que ele se alimentava de gafanhoto e mel. A mentalidade de derrota, eles eram gafanhotos. A mentalidade de vitória, o gafanhoto se torna uma proteína na nossa vida. A mensagem do Evangelho vai mastigar todas aquelas mentalidades perdedoras e devorar aquilo que nos impedia de entrar na posse da herança. Deus tem um povo que vai absorver essa nova mentalidade, vai se apropriar de tudo que já foi conquistado pelo Senhor, que vai viver com a mentalidade de reino. Esse é o tempo. Ouça algo importante, porque eu vou falar, vai contra todo o ensino da mensagem moderna de conquista. A nossa herança já foi conquistada pelo Senhor e nós apenas recebemos. Herdeiros não conquistam, herdeiros recebem. O Senhor deixou isso claro desde o começo, dizendo, havendo, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que sob juramento prometeu aos teus pais,
Abraão, Isaque e Jacó te daria grandes e boas cidades que não edificaste, casa cheia de tudo que é bom, casa que não enchestes, postos abertos que não abriste, vinhais e olivais que não plantaste. E quando comereis, te fartareis. Eu posso entrar no trabalho de outro homem, porque ele deixou isso para nós. Eu não vou conquistar nada, eu vou receber pela fé. Mas eles diziam, mas a terra tem gigantes. O povo que habita nela é um povo de grande estatura. Então a gente sabe que a bênção será muito grande. Como será que era essa casa de gigantes? Será que era uma casa pequena? Será que o banheiro dessa casa era pequeno? Não. Ora, se a terra era de gigante, é porque eles deixaram para nós casas grandes, carros grandes, tudo grande. Porque o que ele nos deu foi construído por gigantes. Supermercados grandes, bancos grandes, fruto era tão grande que havia 2 homens para carregar um cacho de uva. É melhor estar numa igreja que prega a nova aliança para você ter gente para ajudar a carregar a bênção, porque você será abençoado ao entrar e ao sair. Você será abençoado na cidade e no campo, porque você foi redimido da maldição da lei. Quanto mais ênfase a gente colocar em conhecer a Cristo e o Cristo crucificado, quanto mais nós descrevermos a terra, colocarmos nela o livro, quando a gente ler o livro, a gente vai ver que tem um título de posse para casas que você não construiu, vinhedos que você não plantaram, poços que vocês não cavaram. Ei, se prepare, porque é a hora de possuir a terra. Aleluia, Pai. Obrigado por essa palavra. Que eu e meus irmãos tomamos posse dessa herança. Sejamos cada dia mais firmes no Senhor. Nós estamos na nova aliança, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meus amados irmãos e irmãs, você que foi abençoado com essa mensagem, comente aí no nosso canal. Nos ajude a divulgar, para que mais pessoas tenham um entendimento e revelação da sua herança. Você foi abençoado, deseja ser um semeador do nosso ministério. Aí tem o número do Pix que você pode nos ajudar. Ao fazer uma semeadura, ao fazer um depósito, você vai nos ajudar a levar pessoas para o encontro. E assim também vai ajudar a nós entregarmos cesta básica para aqueles que nada têm. Nos ajude a pregar a palavra e tenha uma colheita sobrenatural, em nome de Jesus.